Oi, hoje eu venho conversar com vocês sobre 3 novelizações de peças de teatro da Dama do Crime. A Agatha, sem dúvida, é uma escritora muito conhecida pelas suas novelas policiais, mas ela também escreveu muitas peças de teatro e muitas delas fazem sucesso até hoje. Algumas das peças da Agatha foram escritas diretamente no formato dramático. Outras foram adaptadas por ela mesma a partir das suas novelas policiais. Antes de nós falarmos sobre essas novelizações, nós vamos falar sobre o escritor responsável por cada uma delas. O Charles Osborne é um jornalista australiano que viveu grande parte do século XX e mais um pedaço do XXI. Ele viveu praticamente 3/4 do século XX e depois faleceu em 2017. Ele foi o único escritor autorizado pelos administradores do espólio da Agatha Christie, pelos familiares descendentes, foi o único escritor autorizado a fazer algum tipo de intervenção criativa nos escritos dela. Essa intervenção criativa pode até ser compreendida entre aspas, porque ele resistiu a uma das maiores tentações de tradutores e adaptadores de textos em geral, que é tentar melhorar o texto o texto original, o texto do escritor original. Nessas 3 adaptações, o Charles Osborne simplesmente removeu as marcas do texto dramático, aquelas marcas de teatro, entra fulano, sai fulano, pela porta A, porta B, e trocou aquilo ali por prosa. É uma intervenção muito singela e por isso mesmo parece um texto da Agatha. Embora eu não tenha encontrado nenhuma referência de que o Charles Osborne e a Agatha se conheciam pessoalmente, tinham algum tipo de relacionamento profissional, tudo indica que eles não eram assim completamente estranhos um ao outro. Porque veja bem, o Charles Osborne, ele era jornalista, conforme eu falei, mas ele não era apenas jornalista. Ele era editor, ele era escritor, ele fazia crítica de teatro, ele era um aficionado por ópera, ele era ator e grande parte da vida profissional dele foi exercida na Inglaterra. Ele chegou a trabalhar como crítico de teatro para o Daily Telegraph e ele escrevia também para a London Magazine. Na verdade, ele era um homem com tantas capacidades profissionais diferentes que ele conseguia exercer simultaneamente, que quando ele faleceu, a nota que saiu no jornal tem até um tom cômico. Charles Osborne, que morreu aos 89 anos, era ator, poeta, crítico de teatro, editor, aficionado por ópera e biógrafo. Em outros momentos, ele era modelo para nus artísticos, garoto do coro, assistente de livraria, lanterninha e vendedor de roupas íntimas. Para quem não sabe o que é lanterninha, há vários anos-luz, numa galáxia muito distante, quando as pessoas não tinham celular e a gente chegava atrasado no cinema, vinha um funcionário com uma lanterna para nos orientar no nosso caminho e nos levar até o nosso lugar. E agora nós vamos falar sobre as 3 obras adaptadas pelo Charles Osborne. A primeira novelização é Café Preto. Essa peça foi encenada pela primeira vez em 1930 e ela foi novelizada pelo Charles Osborne em 1998. A trama de Café Preto gira em torno de um tema que é clássico do final do 19 e começo do 20, período entre guerras também, que é o roubo de fórmulas científicas e tecnológicas. A figura central dessa história é um físico e ele resolve chamar o Poirot porque ele desconfia que uma das pessoas da sua família ou do seu círculo próximo ali doméstico esteja tentando roubar uma fórmula que é um resultado de uma descoberta, resultado de um trabalho dele para o Ministério da Defesa. Mas, quando o Poirot chega acompanhado do Hastings, não apenas a fórmula foi roubada, como o físico está morto.
Ele foi envenenado aonde? Na xícara de café preto. Essa foi a primeira das 3 histórias que eu li, o que foi muito bom, porque eu achei ela boa, bacana, mas eu não achei sensacional. Por coincidência, eu escolhi uma ordem de leitura das 3 histórias de tal forma que no final eu tive uma ordem crescente de qualidade. Os personagens dessa história são interessantes e é claro que existem aquelas subtramas paralelas, porque todos estão escondendo alguma coisa, protegendo alguém por um motivo ou outro, e nem todos esses motivos são relacionados ao roubo da fórmula e o assassinato do patriarca. A segunda novelização é O Visitante Inesperado. Essa peça foi encenada pela primeira vez em 1958 e foi adaptada como novela pelo Charles Osborne em 1999. A trama básica dessa história é a chegada de um homem estranho em uma casa. Esse homem vai buscar ajuda porque o carro dele atolou. A casa está às escuras, ele entra por uma janela francesa e quando ele acende a luz, ele encontra um homem cadeirante morto, baleado, e uma mulher com um revólver na mão admitindo o crime. Inclusive é essa cena que aparece na capa dessas 2 edições. Os personagens dessa novelização são bons personagens, personagens interessantes. A solução é boa. Quem é macaco velho de novela policial vai olhar de cara e vai saber, mas é boa, é realmente boa. Mas o que mais me chamou a atenção nessa novelização é a amargura do final desse livro. E eu não me refiro apenas à cena final, mas também às consequências e aos desdobramentos durante a investigação. Ainda assim, é uma história boa e muito envolvente. É melhor que Café Preto, mas não tão boa quanto a próxima. A terceira novelização é A Teia da Aranha. Essa peça foi encenada pela primeira vez em 1954 e foi adaptada como novela pelo Charles Osborne em 2000. Essa é, sem dúvida, a melhor das 3 histórias. E essa não é apenas a minha opinião. A única peça que obteve mais sucesso do que A Teia da Aranha foi A Ratoeira. Aliás, A Ratoeira reina absoluta com mais de 25.000 apresentações. Já A Teia da Aranha foi apresentada por cerca de 750 vezes. Em que consiste a trama básica dessa história? A protagonista dessa história é a Clarissa, que é a jovem esposa de um funcionário do Ministério do Exterior. Esse casal aluga a casa de um falecido comerciante de antiguidades. E nessa casa eles estão recebendo amigos. Justamente na noite em que o marido da Clarissa vai promover um encontro na casa deles de um político estrangeiro muito importante com o primeiro-ministro da Inglaterra, uma coisa muito estranha acontece. A Clarissa encontra um corpo em um dos cômodos da casa. E ela convence os amigos a esconder aquele corpo antes que o primeiro-ministro chegue. A campainha toca, ela vai atender achando que é a comitiva do primeiro-ministro que chegou antes do marido dela chegar, e é a polícia, que recebeu um telefonema anônimo informando que houve um assassinato na casa. Essa história a gente não consegue parar de ler. Ela é muito cheia de novos eventos, de novos acontecimentos que mudam o rumo da situação. E tem também muita comédia, porque a Agatha sempre gostou bastante de colocar um tom cômico nos seus livros. Dentre as 3 peças, é A Teia da Aranha que tem o mistério mais complexo, mais difícil de descobrir, as revelações e desdobramentos mais interessantes e, sem dúvida, a melhor dinâmica de cena. E são essas as 3 sugestões do vídeo de hoje. Eu gostaria de concluir mostrando para vocês essa foto que é de uma das montagens de Café Preto e essa foto que eu mostrei lá no começo do vídeo e mostra uma cena de O Visitante Inesperado. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.